Sejam muito bem-vindos, queridos irmãos católicos. Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais importantes e também mais controversos da fé católica, a autoridade do Papa. Muitos nos perguntam, onde está o Papa na Bíblia? Por que precisamos de um Papa? Ou ainda, Jesus realmente instituiu esse ofício? Neste vídeo, vamos responder essas perguntas com profundidade, clareza e fidelidade à tradição da Igreja, mostrando que o Papa não é um líder humano qualquer, mas o vigário de Cristo na Terra. Comecemos com o que diz o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. Jesus diz a Simão: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Essa é a única vez em toda a Escritura que Jesus fala em construir a sua igreja sobre alguém. E a esse alguém ele dá as chaves, símbolo claro de autoridade régia, segundo Isaías 22. Além disso, em João capítulo 21, após a ressurreição, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: Tu me amas? E após cada resposta, Jesus ordena: Apacenta minhas ovelhas. Aqui não se trata apenas de um ato de reconciliação após a negação, mas de um mandato pastoral exclusivo. Pedro é chamado a ser o pastor visível do rebanho de Cristo. E em Lucas 22, antes da paixão, Jesus diz a Pedro: Eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Isso mostra que Pedro teria uma missão única: confirmar os demais apóstolos na fé. Mas será que a igreja primitiva entendeu assim? Basta ler os escritos dos padres da igreja. Santo Irineu, no século II, escreveu: Com esta igreja, a de Roma, deve necessariamente concordar toda a igreja, por causa de sua preeminente autoridade. São João Crisóstomo chamou Pedro de a boca de todos os apóstolos, e Santo Agostinho declarou que Roma falou, a causa está encerrada, reconhecendo a autoridade definitiva do bispo de Roma em matéria de fé. Essa autoridade foi reconhecida desde o início como tendo origem divina e não humana. O Papa é o sucessor de Pedro, e Pedro foi o primeiro a exercer a liderança do colégio apostólico. Em Atos dos Apóstolos, é Pedro quem toma a palavra no cenáculo, quem guia a eleição de Matias e quem fala em nome da igreja no Pentecostes. Ele lidera o primeiro concílio em Jerusalém, e é tratado com deferência por Paulo. A primazia de Pedro está evidente não apenas em palavras, mas em ações e reconhecimento dos outros apóstolos. O Concílio Vaticano I, em 1870, definiu com precisão essa doutrina. O Papa é o sucessor de Pedro e possui, em virtude de sua função, autoridade suprema, plena, imediata e universal sobre toda a Igreja. Ele não é um tirano espiritual, mas um pastor com a missão de guardar a unidade e proteger a fé. É isso que significa dizer que ele é o vigário de Cristo. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 880 a 896, explica que a missão do Papa é manter a Igreja una na verdade e na caridade. Ele é o princípio visível da unidade da fé e da comunhão. Isso não significa que o Papa seja impecável, mas que em certas condições muito específicas, ao ensinar oficialmente sobre fé e moral de forma definitiva, ele goza do carisma da infalibilidade, não por seus méritos pessoais, mas pela assistência do Espírito Santo. Na prática, a autoridade do Papa é um dom para toda a Igreja. Ele é o guardião da ortodoxia, o defensor da fé, o pai espiritual dos fiéis. Em um mundo de confusão doutrinária, sua presença garante que a fé recebida dos apóstolos seja preservada. O Papa não fala de si mesmo, mas transmite fielmente aquilo que a Igreja sempre ensinou. Como disse o Papa Bento XVI, o Papa não é um soberano absoluto, mas o guardião da obediência a Cristo. Nos dias de hoje é comum vermos ataques à figura do Papa, tanto de fora quanto de dentro da Igreja. Uns o acusam de ser muito rígido, outros de ser flexível demais. Mas a verdade é que ele continua a ser o sucessor de Pedro, e como católicos, somos chamados a amá-lo,
rezar por ele e estar em comunhão com ele. Como dizia Santa Catarina de Sena, mesmo que o Papa fosse um demônio encarnado, ainda assim eu não levantaria a mão contra ele, pois o reconheço como Cristo na terra. Meus irmãos, compreender e aceitar a autoridade do Papa é uma atitude de fé e obediência a Cristo. Não seguimos o Papa por idolatria, mas por fidelidade àquele que disse: "Quem vos ouve, a mim ouve." A Igreja é una, porque tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só sucessor de Pedro, que nos guia como sinal visível dessa unidade. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o papel do Papa na fé católica, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo, inscreva-se no canal e deixe nos comentários qual Papa mais te inspira na história da Igreja. Que Deus abençoe você e sua família e que permaneçamos sempre firmes na barca de Pedro, rumo ao céu.